Graça e paz. Meu nome é Robson, sou um dos pastores aqui da igreja. Nosso pastor Fernando está em Salvador, ministrando num encontro de casais. E na igreja na qual a gente também fez parte, eu também fui pastor lá, na Igreja Batista 2 de Julho. Saudade daqueles queridos baianos, soteropolitanos, saudade dos meus amigos que deixei lá, que o Senhor nos deu, que nos ajudaram a caminhar e crescer em Jesus. Uma igreja abençoadora, igreja do pastor Marcos Panissé. Saudade. E o nosso filho ficou lá, né? Foi embora para lá, vocês sabem disso. Arranjou a namorada dele, está lá seguindo a vida e está servindo ao Senhor lá na igreja também. E a gente está com muita saudade dele, mas a gente vai revê-lo agora, se Deus quiser, dia 30, e ele está lá. Nós saímos, mas deixamos alguém no lugar. Então nós temos muito apreço por aquela igreja, e o nosso pastor está lá, retorna amanhã aqui para a nossa cidade. Nós estamos na série entre a restauração e a conquista, vencendo as dificuldades da vida. E o tema da nossa exposição hoje é os propósitos de Deus através dos memoriais. Nós vamos ler o texto de Josué, o capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 24. Então, se você está aí com a sua Bíblia, pode abrir o texto em Josué, no livro de Josué, capítulo 4, e a gente vai ler todo o capítulo. Se você está com o seu smartphone, com o seu tablet, acessa aí o seu aplicativo da Bíblia e vamos juntos ler essa palavra. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e disse-lhes: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês, e no futuro, quando os seus filhos perguntarem: que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado. Apanharam 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué. E as levaram ao acampamento, onde as deixaram. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado. E elas estão lá até hoje no momento em que Josué escreveu o seu livro. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão, até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué por meio de Moisés. E o povo atravessou apressadamente. Quando todos tinham acabado de atravessar, a arca do Senhor e os sacerdotes passaram para o outro lado, diante do povo. Os homens das tribos de Ruben, de Gade e da metade da tribo de Manassés atravessaram preparados para lutar à frente dos israelitas, como Moisés os tinha orientado. Cerca de 40.000 homens preparados para a guerra passaram perante o Senhor, rumo à planície
de Jericó. Naquele dia o Senhor exaltou Josué à vista de todo o Israel. E eles o respeitaram enquanto viveu, como tinham respeitado Moisés. Então o Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que carregam a arca da aliança que saiam do Jordão. E Josué lhes ordenou que saíssem. Quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram, como antes, as suas margens. No 10º dia do 1º mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. E em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. Disse ele aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais: que significam essas pedras? Expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês, até que tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós, até que tivéssemos atravessado. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que vocês temam o Senhor, o seu Deus. Feche seus olhos mais uma vez comigo, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Deus, nós estamos diante da Tua palavra, e diante dela nós trememos e tememos, e pedimos ao Senhor que, apesar de nós, o Senhor fale conosco nessa noite, que o Senhor venha em direção ao nosso coração. O Senhor tem total liberdade, o Teu Espírito Santo tem total liberdade nesse lugar, para agir como o Senhor quiser, para falar da maneira como o Senhor quiser. E nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei quantos de vocês aqui já assistiram aquela novela que tem passado no Netflix, A Terra Prometida. Quantos já assistiram essa novela? Olha só, bem poucos. Umas 5 mãos talvez eu vi aqui erguidas. 6. Gente, é uma super produção brasileira, muito legal. Chama A Terra Prometida. Agora, como toda novela, né, tem também aqueles romances, aquelas enrolações que tem, sempre tem coisa que não tem na Bíblia, que não fala. Então assim, retenha o que é bom, tá? E descarta o que não serve. Mas o interessante é que nos momentos em que alguns trechos específicos da Bíblia são mencionados, são realmente fiéis, são muito verdadeiros, de acordo com o que a palavra está falando e narrando. E eu gostei demais de assistir essa novela. A gente assistiu em casa como família. São 179 capítulos, gente. É um negócio, é longo, é uma novela mesmo. Mas é muito legal, porque dá para ter uma noção de como que foi essa travessia do povo, essa travessia do Jordão para conquistar a Terra Prometida. E foi muito interessante assistir no momento em que o povo atravessa o Rio Jordão, a maneira como a arca pisa na água, as águas param. A gente começa a viajar, né, e fala: caramba, que coisa impressionante, como é que pode ter sido isso e tal. Então, muito legal, recomendo essa novela para você assistir. Se tem uma novela que eu posso recomendar, é essa, tá bom? Assista A Terra Prometida de Josué. Não estou ganhando nada da Netflix para isso, mas muito joia mesmo. E eu também sempre percebi em toda essa novela a intervenção de Deus no seu povo, constantemente.
Deus sempre tomando iniciativa, Deus sempre vindo em direção ao homem, e não foi diferente desde o início da criação do mundo. Deus, quando o homem pecou, quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que Deus fez foi ir em direção ao homem e falar assim: Adão, aonde você está? É claro que Deus sabia onde Adão estava, mas a pergunta é muito mais profunda: onde está o Adão que eu criei? Não esse que aí está. Deus sabia onde ele estava, mas Deus foi em direção. Onde está o verdadeiro Adão? Cadê o seu coração? Você sumiu, Adão, você pecou, está longe de mim. Deus tomando a iniciativa. Quando o mundo estava também num pecado só, Deus chega até Noé e fala: Noé, construa uma arca. Noé construiu a arca. Noé ergueu um altar diante do Senhor. Deus vindo em direção ao homem, mais uma vez. Para Abraão, Deus aparece a Abraão e fala para ele: sai do meio da tua parentela que eu vou te dar, vou te fazer uma grande nação. Abraão então conhece a Deus e ergue também um altar diante do Senhor. Aí depois de Abraão vem Isaac, Deus dando diretrizes para Isaac, diretrizes claras: não vá para o Egito, Isaac. Isaac também ergue um altar diante do Senhor. Depois de Isaac, Jacó, Deus aparece e se revela a Jacó e fala para ele: eu vou fazer de você uma grande nação. Jacó ergue o altar diante do Senhor. Depois Deus se revela a José, revela os seus intentos, o que ele queria fazer, Deus vindo em direção. E então chega em Moisés, o povo cativo, preso no Egito há 400 anos. O povo já havia se esquecido de Deus, já não sabia mais quem era o Deus dos seus pais, dos seus antepassados. Tanto é que Deus chega para Moisés, quando ele se apresenta, ele fala: eu sou o Deus dos seus pais. Eu sou o grande eu sou. Ele se apresenta a Moisés. E quando ele pede para Moisés ir libertar o seu povo, Moisés também ergue um altar. Moisés liberta o povo, não Moisés, Deus liberta o povo através de Moisés. E eles, você conhece a história, eles passam 40 anos no deserto, e por causa da incredulidade do próprio povo, aquela geração toda perece no próprio deserto, e morre ali. Moisés também morre, e agora Josué assume a liderança do povo. E quando Josué assume a liderança do povo, quem vem em direção a Josué? Deus. Por quê? Porque Deus sempre toma a iniciativa. Deus quer realizar a sua obra em nós. Ele sempre vai tomar a iniciativa. Ele sempre vem com os seus propósitos e os seus desígnios para mim e para você. Ele sempre toma a iniciativa. A gente poderia tirar muitas lições desse texto que nós lemos, mas eu quero que você saia daqui nessa noite com apenas duas lições. Porque não adianta a gente pensar em várias lições e não colocar em prática. Então eu quero ser bem econômico e te dar apenas 2 lições nesse texto que eu aprendi para mim e que eu quero partilhar com você nessa noite, para que a gente possa botar em prática a palavra do Senhor. A centralidade do texto tem a ver com o memorial. Todos esses antepassados de Josué ergueram memoriais quando Deus veio em direção a eles, quando Deus se revelou a eles, e não foi diferente. Só que aqui agora Deus quer marcar a geração de Josué e todas as futuras gerações. Por isso ele chega com uma diretriz direta: façam um memorial. Quando vocês atravessarem, façam um memorial. Dá diretrizes muito claras para Josué. Agora, para que servem esses memoriais? Os memoriais, eles servem exatamente para nos fazer lembrar daquilo que nós passamos, enfrentamos em alguma situação, algum momento histórico da nossa vida. E Deus queria marcar o seu povo, queria mostrar e se revelar ao seu povo quem Ele era. A gente tem vários tipos de memoriais.
A gente tem memoriais descritivos, a própria palavra de Deus é um memorial descritivo, histórico descritivo. Se não fosse ela, nós não conhecíamos a história do amor de Deus para conosco. Ela é um memorial para que a gente sempre volte a ela e se lembre do amor de Deus, o que Ele fez para nós em relação a nós, os seus propósitos. É um memorial. Mas existem memoriais que são para ser erguidos, como monumentos. Monumentos que às vezes nem sempre trazem boas lembranças. Como, por exemplo, o monumento que existe, o memorial de 11 de setembro. Vocês se lembram, a gente só de falar de 11 de setembro, a gente já sabe o que aconteceu. Talvez a geração mais nova não saiba disso. Mas por que existe esse memorial? Para que as futuras gerações também olhem para isso, perguntem por que existe aquele memorial e saibam o que fazer a partir dali. O memorial de 11 de setembro nos traz recordações horríveis do ataque às Torres Gêmeas, que nos faz lembrar que nós não podemos aceitar esse tipo de atitude. Outro memorial que também nos traz uma lembrança ruim, o memorial do Holocausto, em Berlim. Esse memorial também nos traz a lembrança, como nós devemos nos portar para as futuras gerações, não agir como os nossos antepassados agiram. Então existem diversos tipos de memoriais. Existe o memorial que nós praticamos aqui todos os meses, pelo menos uma vez no mês. Nós temos um memorial simbólico, que é a da ceia do Senhor. Esse memorial é para que a gente o quê? Se lembre do quê? Do sacrifício de Jesus. Por quê? Porque eu e você temos a tendência de nos esquecermos das coisas muito rápido. Nós nos esquecemos facilmente. Então é para que a gente se lembre, é para isso que existem os memoriais. E aquele povo que acabou de sair do Egito, não tinha recordação nenhuma, 400 anos preso, precisava conhecer ao Deus quem eles serviam. E Deus queria marcar aquela geração, e Ele disse então a Josué: erga um memorial. Então, qual o propósito de Deus ao pedir a Josué que erguesse um memorial? Tome nota aí então no seu esboço. Primeiro, para que todos os povos da terra soubessem que a mão do Senhor é poderosa, e para que todo o seu povo temesse ao Senhor, o seu Deus. As ações de Deus sempre revelam quem Ele é e quais as suas intenções para com a humanidade. Todas as vezes que Deus vem em direção a nós, todas as vezes em que Deus veio em direção ao homem, Ele estava revelando a si mesmo, quem Ele era, e estava revelando os seus intentos para com a humanidade, para com a comunidade específica daquele momento, daquele momento histórico. Deus sempre vem para se revelar-se a si mesmo, e revelar quais são os seus intentos, o que Ele tem no coração a respeito de nós. Ali no Egito, o povo não tinha recordação nenhuma, 400 anos envolvidos, já com a idolatria, envolvidos com os falsos deuses do Egito, não conheciam ao Deus verdadeiro, Deus único e verdadeiro. E então, Deus fala para Josué: erga um memorial, porque eu quero que eles não se esqueçam de mim. Eles saibam que o Deus que está livrando-os é um Deus todo-poderoso. Ele é o Deus todo-poderoso. Anote aí no seu esboço: Ele é todo-poderoso. Tema toda a terra. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. João escreve a respeito da revelação que Deus traz a ele para que nós soubéssemos. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era
e o que há de vir. O Todo-Poderoso. Eu não sou um poderoso. Eu não sou mais um poderoso. Eu sou o poderoso. Além de mim não existe outro. E não foi isso que ele fez, provando ao seu povo no Egito, quando enviou as 10 pragas? Ele derrotou e mostrou que os seus deuses ali, os deuses dos egípcios, eram falsos deuses. Cada praga simbolizava a derrota de um deus. Eles criam em vários deuses no Egito. Mas essas 10 pragas, elas vieram para desbancar os deuses que eram mais venerados no Egito. E Deus vem mostrar para aquele povo: olha, eu sou o Todo-Poderoso, além de mim não existe outro. Foi isso, a intenção das pragas teve esse propósito, de Deus revelar-se a si mesmo e os seus intentos. Eu quero ler com você também o Salmo 33, quando o salmista fala a respeito do Senhor, ele sabia muito bem que Deus era o Todo-Poderoso. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, os que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas, cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo, pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão, a terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, os corpos celestes, pelo o sopro da sua boca. E Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema ao Senhor, trema diante dEle todos os habitantes do mundo. O Senhor desfaz os planos das nações, Ele frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que teme o Senhor como Deus, tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para pertencer. Do céu olha o Senhor e vê toda a humanidade, do seu trono Ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força é incapaz de salvar. O seu amor para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio, a nossa proteção. Nele alegra o nosso coração, pois confiamos no seu nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Ele é o Todo-Poderoso. Que mal me podem fazer os homens? Agora, queridos, o fato de Ele ser o Todo-Poderoso não quer dizer que Ele vai livrar você e vai livrar a mim de todas as circunstâncias adversas que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Porque Ele sempre tem um propósito para todas as coisas que nos acontecem. E esse propósito tem a ver sempre com o que nós estamos falando aqui. Ele revelar-se a si mesmo e revelar os seus intentos para comigo e para com você. Sempre quando nós passamos por uma situação adversa na nossa vida, abra bem os seus ouvidos, fique com o coração aberto, tranquilo, em paz, para entender o momento que você está enfrentando, porque de alguma forma Deus está se revelando a você. E Ele quer se revelar a você. E Ele vai mostrar os intentos do seu coração para você. Ele vai trazer e vai revelar para você o que Ele está querendo com aquela circunstância. Eu gosto de lembrar
de alguns momentos na palavra de Deus, em que Deus fez coisas maravilhosas e aos nossos olhos assim impossíveis, algo assim extraordinariamente maravilhoso, de livrar o seu povo, de livrar alguém de alguma circunstância, de alguma situação, mas também eu gosto de olhar e ver circunstâncias em que Deus também não livrou. Porque isso nos traz para uma fé madura, isso nos traz para uma fé centrada. E eu vou falar de duas situações pelo menos aqui. Uma delas foi a de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que estavam presos no período do cativeiro babilônico, pelo rei Nabucodonosor. E o Nabucodonosor ergueu uma estátua e ordenou que todos deveriam se curvar diante daquela estátua. E esses jovens disseram assim: nós não vamos não, porque nós vamos adorar apenas ao nosso Deus. Por eles decidirem isso, Nabucodonosor então manda jogar esses jovens numa fornalha de fogo ardente. E manda ainda aumentar essa fornalha 7 vezes mais, para que ficasse 7 vezes mais quente. Então joga esses jovens lá dentro. E aí de repente quando ele olha lá de cima, ele não vê 3, mas ele vê 4. Era o próprio Deus livrando esses jovens. Nem os seus cabelos, nem as suas roupas ficaram com cheiro, nada. Deus livrou. E aí então a ordem de Nabucodonosor já muda. Ele manda que todos adorem ao Deus de Israel, ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, e que ninguém falasse mais mal contra aquele Deus, o Deus Todo-Poderoso que nós estamos falando nessa noite. Mas Deus tinha um propósito para aquela circunstância e para aquela situação. Deus livrou. Mas Deus não livrou a Jesus e não poupou a Jesus, o seu filho. Era necessário que ele passasse por toda a dor que passou, porque tinha um propósito. O propósito de levar eu e você para um relacionamento de amor com o Pai de novo. Tinha um propósito. Jesus até ora, e não ora só uma vez, mas ele ora 3 vezes: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. E não só Jesus, se você ler o autor de Hebreus, cita vários, inúmeros, na galeria da fé, que não foram livres, não foram libertos de situações e circunstâncias adversas. Agora mesmo nós temos irmãos nossos que estão professando a fé em Cristo, que estão morrendo por amor a Jesus. E será que Deus não seria todo poderoso para libertá-los? Sim. Mas Deus tem um propósito para cada coisa. Então eu não sei qual a situação, a circunstância que você está vivendo nessa noite, nesse momento, porque cada um sabe o que está passando, cada um sabe a dor, cada um sabe aonde dói na realidade. Mas uma coisa eu tenho certeza: Deus está com você, aí onde você está, nesse momento. E Ele está querendo se revelar a você como o Deus Todo-Poderoso. Ele quer que você o ame, que você tema a Ele de todo o seu coração, que você creia que Ele é todo-poderoso. Por isso que nós temos a palavra de Deus como memorial, para a gente recordar os feitos do Senhor, trazer à nossa memória que Ele é poderoso, e que Ele pode livrar, e Ele pode não livrar, que foi exatamente o que Sadraque, Mesaque e Abdenego falaram para o rei Nabucodonosor. Falaram para ele: olha, rei, fica sabendo que o nosso Deus é todo-poderoso, e Ele pode nos livrar da sua mão, mas se Ele não quiser, nós não vamos nos curvar diante da sua estátua, porque nós sabemos o Deus que nós servimos. Ele é o Todo-Poderoso, creia nisso, tema ao Senhor. Nada é impossível para Deus. Diga para o seu irmão ao seu lado: nada é impossível para Deus. Ele cumprirá na sua vida, queridos, os propósitos eternos que Ele já tem para você, desde antes da fundação do mundo.
Ele pode te livrar dessa situação difícil que você está enfrentando exatamente agora. Mas Ele pode permitir que você passe por ela. Ele pode permitir que você sinta dor. Sim, mas uma coisa é fato: Ele te ama e Ele está com você. Josué capítulo 4, versículo 24. Ele assim o fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Qual o propósito de Deus então pedir a Josué para que erguesse o memorial? Segundo ponto, você pode anotar aí no seu esboço. Para que todo o povo se lembrasse que Ele estava no meio deles. Ele vai à nossa frente. Anote aí. Para que todo o povo se lembrasse que Ele estava no meio deles. Ele vai à nossa frente. Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Salmo 118, versículo 6. O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? O que me podem fazer os homens? Tá, o máximo que pode fazer um homem é tirar a minha vida, ou tirar a sua vida. E aí, só isso? Aonde está a sua segurança? O Senhor está com você. Se lembre dos feitos poderosos de Deus. Jesus já nos alertou que nós seríamos perseguidos por causa do seu nome. Falariam calúnias a nosso respeito. Ele já falou isso tudo para nós. João capítulo 17. O que mais que os homens podem fazer? O máximo, tirar a nossa vida? Só isso? Não dá para fazer mais? Não, não dá. Nós devemos temer ao Senhor, que tem o poder sim de lançar a minha e a sua alma no inferno. A Ele nós devemos temer. Mas aos homens, o que me podem fazer os homens? Tirar a minha vida? A minha vida não é essa casca aqui, a minha vida está nas mãos do Senhor. E a sua também. Eu quero partilhar com você uma experiência fantástica de um memorial que Deus trouxe na nossa casa. Nós morávamos na cidade de Marília e foi o meu primeiro ministério pastoral adjunto, né? Ali na igreja de Marília, na comunidade da Graça, da Ágape. E passados 1 ano e meio naquela comunidade, eu fui mandado embora, sem saber porquê, e continuo não sabendo porquê até hoje. E não quero nem saber também. O fato é que tinha a ver com Deus e não comigo. Vocês se lembram que Deus sempre toma a iniciativa quando Ele quer fazer algo? Deus queria fazer algo na nossa família. Então Ele tomou a iniciativa. E foi doloroso aquele tempo. Tempos de profunda depressão. Tempos de profunda caverna. Muito difícil. Eu até brincava com a Jane, eu falava para a Jane, pelo amor de Deus, fica boa para eu poder ficar em depressão também. Deixa eu, um pouquinho. Vamos revezar agora. Foi difícil, um tempo complicado. Mas Deus estava nos ensinando ali. 6 meses, a gente recebeu ainda o salário como se fosse um fundo de garantia da igreja. E a gente recebeu 6 meses. Quando chegou no último mês, nesse período a gente começou a buscar a Deus e pedir, Deus, qual o direcionamento? E Deus falava para a gente, vocês vão ficar aqui em Marília, não é para vocês voltarem, não é para ir para outro lugar, não é aqui.
ainda. E a gente, tá bom, então vai fazer o quê? Vou trabalhar? Eu podia, graças a Deus, Deus me deu na experiência da minha vida, que não é tanto assim, mas né, já tem um pouquinho pelo menos. Eu podia fazer muitas coisas para levantar recursos financeiros. Eu podia dar aula de inglês, eu podia dar aula de música, eu podia trabalhar na área de telecom. Graças a Deus, né, tinha bastante carta na manga. E muitas outras coisas que Deus foi me dando como experiência ao longo da vida. Mas eu ouvi Deus falar comigo, claramente. Não foi assim, né? Ó, Robson, fique em Marília. Não, foi isso. Você vai... Não que ele não possa falar assim, audivelmente, tá? Ele pode. Mas não foi dessa forma. Eu entendi claramente, na minha mente e no meu coração. Eu sabia que era Deus falando comigo. Uma certeza inquestionável. E eu falei para a Jane, Deus falou que é para eu não fazer nada. Que é para eu ficar quieto. Aí a Jane, você é louco! Nós temos 3 filhos para criar, para dar de comer, e que não sei o quê, e blá blá blá, e foi falando um monte, eu fiquei quietinho ali, né? Sim, senhora. Mas eu deixei Deus falar com ela. Por quê? O mesmo Espírito que habita aqui, habita ali. E ela, ao longo desses 6 meses, também entendeu que Deus tinha mandado ficar quieto. E a gente ficou aguardando o livramento de Deus. Quando chegou no último mês que a gente recebeu aquela fundo de garantia, no dia que caiu na conta, Deus mandou um irmão na casa onde a gente estava hospedado, que era na casa da minha sogra, a gente estava passando férias aqui. E naquele dia, aquele irmão chegou para nós e falou assim, quanto você recebia lá na igreja? E a gente falou o valor, e ele pegou e falou assim, então, Deus falou para mim que eu preciso sustentar vocês durante 1 ano, com esse mesmo valor. E aí eu olhei para a cara da Jane, a gente se olhou e eu falei assim, eu não falei que Deus ia fazer? Ele falou. Eu ouvi, eu sabia que era Ele. A voz do Senhor é inconfundível. Quando a gente anda com Deus e tem um relacionamento com Deus, a gente escuta, a gente sabe que é Deus falando. A gente sabe. E 1 ano se passou e a gente recebendo o mesmo salário. E aquele irmão falou para nós assim ainda, né? Olha, esse é um ano sabático, Deus está falando para você descansar. Descanse. Ah, irmãos, 1 ano inteiro, sabático. Eu em casa, fazia comidinha, tá. A Janine não trabalhar e eu em casa. Eu trabalhava em casa, né? A casa era minha, a comida era minha, tudo era meu. Ali, né, cuidando de casa. As crianças na escola, eu e a Jane, sozinhos. Aleluias. Ano sabático, né, irmãos? Está entendendo? Captou aí ou não? Casados para sempre, ó, se liga aí. Tá dando risada, né? Deu risadinha. Então, o que aconteceu nesse período de 1 ano? A Jane engravidou. Também, né, gente? A gente treinou bastante, né? Mas o que aconteceu? A gente não esperava um filho, de maneira alguma. A gente, na realidade, tinha até pensado, eu mais do que a Jane, em 3 filhos. A gente já tinha chegado em 3 filhos, tá tudo beleza. Quando a gente foi contar para os nossos filhos que eles iam ter mais um irmãozinho ou uma irmãzinha, o que acontece? Naquela hora, o Natan virou para a gente e falou assim, pai, quem está aí dentro da barriga da mamãe é o Davi. Quem está ali dentro é o Davi. A gente olhou, eu e a Jane olhamos um para a cara do outro, né? Entendemos que era Deus falando. Só que a gente só foi entender o porquê que o Davi veio e o porquê do nome 5 anos depois, quando os irmãos da igreja lá de Marília reconheceram que agiram mal conosco. Porque a gente liberou perdão para eles nessa circunstância toda,
mesmo com depressão, com raiva, a gente liberou perdão, porque perdão não depende de sentimento, depende de eu liberar, de vontade, de querer, decidir perdoar. E talvez você tenha que decidir momento a momento, até que o perdão de fato seja real. E foi o que nós fizemos. Só que a gente só foi entender esse memorial que Deus deu para nós 5 anos depois, quando nós recebemos um telefonema dizendo que a igreja reconhecia que tinha agido mal conosco. Naquela hora o Espírito Santo revelou no meu coração e falou assim: você entende agora, Robson, por que o nome dele é Davi? Você entende por que eu dei um filho? Nós falávamos que a gente queria sair de Marília e sacudir o pó de lá, não trazer nem o pó. É óbvio que Deus levantou pessoas que nos ajudaram nesse processo ali, e nos ajudaram a ser amadas, curados. Nós temos muitos amigos, bons amigos em Marília, graças a Deus. Mas o desejo do coração naquele momento, naquela circunstância, era de sacudir o pó e vazar. Mas Deus fez questão de nos marcar. E falou: vocês não vão deixar pó, vocês vão levar um filho daqui. E o filho se chama Davi, que significa o amado. Porque aqui eu ensinei vocês a amar. Tinha um propósito. Deus sempre tem propósitos. Era para que nós aprendêssemos na dor. Mas Ele estava conosco ali. Ele estava no meio da dor com a gente. E a gente pôde ver a mão poderosa do Senhor, dando livramento. E a gente temeu ao Senhor de todo o nosso coração. E toda vez que nós olhamos para o Davi, a gente se recorda da história. Não tem como. Deus nos marcou. Deus ergueu um memorial na nossa história, na nossa vida. O Davi é para que a gente se lembre que nós precisamos amar. O Davi é para que a gente se lembre que nós precisamos perdoar. Liberar perdão. Sempre. Josué capítulo 4, versículos 6 e 7. Elas servirão de sinal para vocês. Elas o quê? As pedras, aquele monumento vai servir de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos perguntarem: que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. As pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. O Davi é um memorial eterno para nós. Ele é esse memorial na nossa vida, na nossa história. Deus está com você, irmão, onde você está, na circunstância em que você está. Ele tem um propósito. E os seus propósitos sempre são de revelar-se a si mesmo como Deus Todo-Poderoso, que cuida de você. Então tema ao Senhor. E quando Deus se revelar a você, querido, por que você deve erguer um memorial também? Para que quando as pessoas perguntarem o que significa aquele memorial na sua vida, você possa responder assim: foi a mão poderosa do Senhor na minha vida. E para que você lembre e tema ao Senhor, certo de que Ele está com você. Ele é o único Deus, verdadeiro, todo-poderoso, invencível, imutável. Nada pode atrapalhar os seus planos. Ele te ama. Ele me ama. Quando Deus, querido, intervier na sua história, na história da sua vida, seja em circunstâncias pequenas ou situações grandes, erga um memorial. Para que você, toda vez que você olhar aquele memorial, você se lembre do poder de Deus e como Ele veio em seu socorro. Para que você se lembre da boa e poderosa mão do Senhor na sua vida e que Ele está com você.
ainda que não aconteça da forma como você gostaria que fosse, mas Ele está com você. Eu quero que você feche os seus olhos, leve o seu pensamento a Deus nesse momento, e abra o seu coração, porque Deus sabe como você está agora mesmo. E eu quero fazer esse convite para você. Talvez você tenha se esquecido. Talvez a situação está tão difícil, está machucando tanto, que você se esqueceu de quem é o Deus que está com você. E é por isso que nós lemos a palavra de Deus, para nos trazer a memória de quem Ele é, de como Ele age, as formas como Ele age. Eu sei quem vai à frente, quem me protege em paz, o Deus que é poderoso, sempre ao meu lado está. Nós cantamos isso e nós vamos repetir esse refrão. Eu sei quem vai à frente. Então, se você nessa noite entendeu e se recordou, pode recordar no seu coração de que quem é Deus, Ele está aí com você nessa circunstância, e você quer entregar nas mãos dEle e falar assim: Deus, fala comigo nessa circunstância, porque eu não sei o que fazer, mas eu sei que o Senhor é todo poderoso, e o Senhor está comigo. Então levante do seu lugar, enquanto nós cantamos, mas levante mesmo, com coragem, e fale: Senhor, eu preciso entender esse momento, fala comigo, vem aqui à frente, nós vamos orar juntos. Cante ao Senhor, enquanto nós estamos cantando, saia do seu lugar com coragem, e vamos orar juntos ao Senhor. Eu sei quem vai à frente, quem me protege em paz, o Deus que é poderoso, sempre ao meu lado está. Quem reina para sempre é grande amigo meu, o Deus que é poderoso, sempre ao meu lado está. Eu sei quem vai. Eu sei quem vai à frente, quem me protege em paz, o Deus que é poderoso, sempre ao meu lado está. Que reina para sempre, é grande amigo meu, o Deus que é poderoso, sempre ao meu lado está. Eu sei quem vai à frente, quem me protege em paz, o Deus que é poderoso, sempre ao meu lado está. Que reina para sempre, é grande amigo meu, o Deus que é poderoso, sempre ao meu lado está. O Deus que é poderoso, sempre ao meu lado está. Aleluia. Querido, Ele é seu amigo, Ele te ama, as suas intenções não mudaram. Não permita que o inimigo tente roubar isso de você. Ele é seu amigo, Ele vai à frente. Sabe aquele amigo que você pode contar em todo o tempo? Pensa num amigo agora aí que você tem assim. Jesus é muito melhor do que ele ainda, porque Jesus é fiel. O seu amigo terreno pode falhar com você, mas Jesus é fiel. Ele é o nosso amigo, o nosso amigo. Ele vai à frente. Ele tem planos de paz, de esperança, para dar o futuro que você deseja. Ele sabe o que é melhor para você. Ele que sabe.
Bem sei eu os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e de esperança. Ele vai à frente, e Ele quer se revelar a você como esse Deus, o Todo-Poderoso, o seu amigo, o seu amigo. Deus, nós estamos aqui nessa noite juntos, relembrando pela sua palavra os teus feitos poderosos, relembrando pela sua palavra que o Senhor sempre toma iniciativa, relembrando, Pai, em sua palavra que nós precisamos temer ao Senhor de todo o nosso coração, e aprendendo que nós devemos na nossa caminhada erguer memoriais que nos façam lembrar da bondade do Senhor, que nos mostrem as suas intenções, que nos tragam à memória as suas intenções. E nessa noite, Pai, que o Senhor traga esse marco espiritual na vida de cada um de nós aqui, que nós possamos sair daqui nessa noite com a certeza de que o Senhor vai à frente, com a certeza de que seja lá o que nós vamos enfrentar ou estejamos enfrentando, o Senhor está conosco no meio de nós. Independente do resultado, independente da situação, se ela será como eu espero ou não, o Senhor vai à frente, e o Senhor está conosco, e o Senhor prometeu isso para nós: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Aleluias! Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Obrigado, Deus, por essa certeza, obrigado por essa convicção. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Dá um abraço forte, querido, na pessoa que está ao seu lado. Talvez você seja o abraço de Jesus para ela agora, nesse momento. Volte para o seu lugar. E eu quero convidar a todos a colocarem-se em pé agora, por gentileza, para nós orarmos juntos. Erga sua mão aos céus, ao Senhor, e vamos orar assim: que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Repita, por favor. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor levante sobre nós o seu rosto e nos dê a paz. Amém.